príncipe da paz, vem Jesus, vem Jesus, o príncipe da paz, vem Jesus, vem Jesus, o príncipe da paz, vem Jesus, vem Jesus. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, é um privilégio muito grande estar com vocês novamente. Eu queria começar pedindo perdão por não ter chegado na hora prevista, eu perdi o voo, mas graças a Deus estamos aqui e é um privilégio estar novamente com os irmãos e irmãs. Gostaria de convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Versículo 16 do capítulo 28. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e, quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o próximo versículo que eu gostaria, o próximo texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs está em Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que o Senhor nos abençoe, ministrando-nos a sua palavra. Eu não vou, obviamente, repetir o que o Dr. Shed já falou sobre esse texto. Eu queria apenas chamar a atenção para o que esse texto nos conclama e o tipo de desafio que está aqui, e quão profundo é esse desafio e quão necessário é esse desafio. Na verdade, depois de termos ouvido o testemunho dos 3 missionários que falaram antes de nós, nenhuma outra palavra sobre missão seria necessária. Basta ver o que Deus já está fazendo e a importância de termos missionários em todos os cantos da terra. Se aqueles missionários não tivessem passado pelo hospital onde estava a mãe do nosso irmão, ele certamente não estaria aqui nos trazendo uma palavra tão poderosa sobre o Cristo, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Isso porque irmãos e irmãs entenderam que tinham de sustentar homens e mulheres, e outros entenderam que tinham de ir. E porque obedeceram o Senhor,
nós pudemos ouvir esse testemunho maravilhoso que ouvimos dos nossos irmãos que estão no campo missionário. Isso só deveria bastar. Mas por que não basta? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os espíritos das trevas, contra estes espíritos dominadores do mundo tenebroso. E é uma luta sem tréguas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o que está escrito em Mateus, que nós já lemos, essa é a segunda vez que nós vamos ler, que diz que o Senhor chamou os seus discípulos. E os seus discípulos foram para Galileia. E é interessante a palavra de Deus dizendo que 11 discípulos foram para a Galileia. Que são 11 pessoas. Que diferença podem fazer 11 pessoas? 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E aí o viram. E a primeira coisa que aconteceu ali foi uma divisão. A primeira coisa que aconteceu ali foi uma divisão. Aqueles 11 discípulos, 11, um número irrelevante. A primeira coisa que eles experimentaram diante de Jesus foi uma divisão. Porque um grupo realmente acreditou e adorou, e outro grupo duvidou. Como é que pode? 11 pessoas, e houve quem adorasse e quem duvidasse. E eles estavam vendo Jesus ressurreto. Você pode imaginar uma coisa dessa? Você pode se imaginar numa situação dessa, você sendo chamado por Jesus para ir ao encontro dele, num monte que vocês conhecem. Aí você chega lá com mais 10 pessoas, são apenas 11 pessoas. 11 pessoas. E aí, a impressão que você tem é que vai haver uma grande explosão de fé, porque afinal de contas, eles estão diante de Jesus ressurreto. O Jesus com quem eles andaram 3 anos, de quem ouviram palavras extraordinárias e que viram fazer milagres extraordinários. Ele morreu, ressuscitou como havia dito, marcou um encontro com seus discípulos. Eles chegaram a Galileia, no lugar onde eles conheciam. Eles e Jesus conheciam o local e eles se encontraram lá. E aí você espera o quê? Vai haver uma grande explosão de alegria, uma grande explosão de fé, uma grande explosão de adoração. Mas o que você se dá conta é que a primeira coisa que acontece é uma divisão. 2 grupos se formaram. Um grupo que adorou e outro grupo que duvidou. Como pode duvidar? Jesus está aqui. Eles conheciam Jesus, as marcas dos cravos estão lá nos seus braços. Você está vendo que luta que nós estamos travando? Que luta que nós estamos travando desde sempre? Nós estamos travando a luta contra os espíritos da maldade que aliciaram, que conquistaram seres humanos para a sua rebelião. E é inacreditável que o rebelde, que Satanás consiga ter do seu lado gente que confessa Jesus Cristo. Está cheio disso nas nossas igrejas. Está cheio disso nas nossas igrejas. Gente que confessa Jesus Cristo, mas está a serviço do inferno.
Gente que confessa Jesus Cristo, mas transformou a igreja num negócio. Gente que confessa Jesus Cristo, mas sonha em assumir o poder na igreja pelo poder. Gente que confessa Jesus Cristo, mas que não vive mais como Cristo viveu. Confessa Jesus Cristo, mas duvida. Duvida. O pastor Shed estava falando dessa angústia que está se abatendo sobre a igreja brasileira, de gente que vai atrás de fortuna, vai atrás do dinheiro, vai atrás da riqueza, da falsa glória. Por que é que eles vão? Porque eles duvidam. Eles duvidam que realmente vai haver a recompensa celestial. Eles realmente duvidam que nos aguarda a coroa da justiça que nunca murcha. Eles duvidam que nos aguarda o brilho como o sol ao meio-dia. E aí, toda a segurança que eles pensam ter é a segurança que eles conseguem tocar com as suas próprias mãos. E essa segurança que eles conseguem tocar com as suas próprias mãos é a grande arma que Satanás tem para fazer deles escravos. Mesmo depois de um dia terem confessado Jesus Cristo, voltaram a ser escravos, porque duvidaram. É por isso que você encontra um montão de crente que não vale o que fala. Virou escravo de novo, escravo de Satanás, mentirosos, ladrões, roubadores. É por isso que não se faz missão no Brasil. Por isso que não se faz missão no Brasil. Porque um bocado de gente decidiu querer a glória falsa. Dinheiro, poder, fama, a miséria do inferno. A miséria do inferno. E o pior é que muitos deles assumiram a liderança da igreja. Assumiram a liderança das instituições. Aliás, cada vez que eu ouço notícias de eleições em tudo quanto é denominação, a única palavra que dá para falar é inferno. Inferno, coisa de Satanás. O diabo se meteu nas nossas coisas, se meteu entre nós, e mais uma vez nós estamos divididos entre os que adoram e os que duvidam. E os que duvidam querem segurar com a mão o que podem segurar. Isso vai fazer um peso na mão deles e vai levá-los para o fundo do inferno. Tem um bocado de gente que diz que confessa Jesus Cristo e nós não vamos encontrá-los na glória eterna. Principalmente entre os líderes. Principalmente entre os líderes, porque eles trocaram a primogenitura pelo prato de lentilha. O prato de lentilha da presidência, o prato de lentilha do poder, o prato de lentilha de mais dinheiro, de mais salário, de mais riqueza, vão para o inferno. Vão para o inferno, porque é lá que tem essas coisas. Então é uma luta. Fazer missão é uma luta. Logo de cara a gente percebe essa luta. 11 discípulos. Que são 11 pessoas. 11 pessoas. Que tinham andado com Jesus. 3 anos e meio. Que viram-no fazer milagres extraordinários e ouviram palavras excepcionais, palavras inimitáveis, viram a sua glória muitas vezes. 11 pessoas. E alguns deles duvidaram. É inacreditável, mas foi o que aconteceu. Viram Jesus, mas duvidaram. Agora o que é impressionante é que Jesus não se abalou.
Talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, eu teria dito para esses que duvidaram: como vocês podem duvidar? Vocês ficaram loucos? Imagina, gente, 11 homens que andaram com Jesus. Eram 12, um já tinha traído e se matado. O outro já tinha negado Jesus lá diante das pessoas em volta da fogueira. Se a gente fosse realmente avaliar o ministério de Jesus por esses 11 homens, nós íamos ter de dizer que Jesus morreu em vão. Nós íamos ter de dizer que Jesus passou por tanto sacrifício para ter entre os únicos 11 discípulos que ficaram com ele aqui, gente que ainda duvidava. Mas é interessante que Jesus não se abalou. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa, como disse o Dr. Shed, é a base para fazer missão. Vale a pena ir pregar o Evangelho quando você sabe que as pessoas estão sob o poder do diabo? Vale a pena pregar o Evangelho quando você sabe que pessoas estão possessas por Satanás? Vale a pena pregar o Evangelho quando você sabe que pessoas que estão acorrentadas ao inferno de uma forma que você nem acredita? Vale a pena pregar o Evangelho quando você sabe que há pessoas que até não têm mais personalidade, de tão dominadas que estão pelos espíritos das trevas? Vale a pena? E a resposta a essa pergunta é: vale, porque toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que ele disser que está livre, está livre. O que ele ordenar vai acontecer. O que ele disser vai acontecer. A porta que ele disser que vai abrir, vai se abrir. Porque ele tem autoridade sobre o céu e a terra. Toda, não tem alguma autoridade. Não tem parcialmente autoridade. Não tem autoridade, ele tem toda. Toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. O Pai lhe concedeu isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. É isso que tornava esses missionários destemidos, esses missionários que o Dr. Shed descreveu. Porque de alguma maneira o Espírito do Senhor comunicava ao coração deles a autoridade de Cristo. Cristo tem autoridade, toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ele reina, ele reina, ele reina. Por isso vale a pena ir pregar a sua palavra, porque aquele que crer será salvo. Não importa quão acorrentado ele seja por Satanás, não importa quanto ele tenha sido marcado pelo inferno, não importa quanto ele tenha sofrido nas mãos dos anjos caídos, se ele crer, ele será salvo, ele será liberto, ele será curado, ele será transformado, ele vai sair de debaixo do poder do império das trevas e vai ser transportado para o reino de Jesus Cristo, sob a luz do Senhor. Porque o Senhor tem autoridade. É por isso que nós fazemos missão. Porque o Senhor tem autoridade. O Senhor tem autoridade. Agora você veja 11 homens. Jesus reuniu 11 homens e disse para eles irem fazerem discípulos de todas as nações. É muito pouca gente. É muito pouca gente. Porque o segredo da missão não está na pessoa que vai, mas naquele que envia. Jesus é o poder atrás de toda palavra que é dita em seu nome. Jesus é o poder atrás de toda oração que é feita em seu nome. A história que o nosso irmão contou de como Jesus Cristo sustentou a sua mãe durante 5 anos orando sozinha, contra tudo e contra todos,
Porque toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. E Ele pode sustentar quem Ele quiser, onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quanto tempo Ele quiser. Por isso, a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é obedecer àquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Você já enfrentou ímpios? É complicado. Mas você já enfrentou maus irmãos? É mais complicado ainda. E nessa hora, se você não acreditar que Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, você para. Você renuncia. Você abre mão de tudo, porque você pensa que eles tomaram poder. Ninguém toma o poder de Jesus Cristo. Ninguém toma o poder de Jesus Cristo. Todos os que ousaram tomar o poder de Jesus Cristo encontraram a força da sua autoridade. Ninguém usurpa o lugar de Jesus Cristo. Por isso que os missionários não desistem. Por isso que aqueles que são chamados pelo Senhor não desistem. Porque eles sabem quem tem autoridade. Sabem quem tem autoridade. Quem vai dar a última palavra no universo? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem foi dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Não se iluda, não há outra autoridade no universo. Essa é outra lição que está aqui. Toda autoridade, se toda autoridade foi dada a Jesus Cristo, então não tem outra autoridade no universo. Não tem outra autoridade no universo. Você e eu podemos ter os títulos que a gente quiser ter, que a gente puder ter, que a gente conquistá-los. Nós nunca teremos autoridade. Você entendeu? Você nunca terá autoridade. Só há uma autoridade no universo. Toda autoridade pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo. Quem não se submeter à autoridade de Jesus Cristo, enfrentará a autoridade de Jesus Cristo. Guarda isso no seu coração, para o seu bem. É muito duro enfrentar maus irmãos. Principalmente quando os maus irmãos pensam que têm autoridade. Mas nessa hora, é hora de lembrar que só tem uma autoridade no universo. Só uma autoridade no universo. Jesus Cristo. Ele recebeu toda a autoridade, no céu e na terra. E quem não se submeter à autoridade de Cristo, enfrentará a autoridade de Cristo. Então, os missionários sabem disso. Os missionários sabem disso. Quem tem autoridade no universo. É por isso que é possível sair para enfrentar as hostes malignas. É interessante que Jesus Cristo disse aos discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Isso aqui é um processo pedagógico. Porque tem uma outra dimensão da grande comissão, em que o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Isso é instantâneo. É instantâneo. Creu e foi batizado. Pronto. Mas esse aqui é pedagógico. Não é só crer e ser batizado. Vocês têm de ensiná-los a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Aliás, esse é um desafio da igreja. É por isso que a gente manda missionários para edificar a igreja, para implantar a igreja. O que é implantar a igreja? Não é apenas tirar o sujeito das trevas e trazê-lo para a luz. É agora ensiná-lo a andar na luz. Ele tem de aprender a andar na luz. Ele tem de aprender a guardar tudo o que Jesus Cristo ordenou.
Isso que nós temos tido problema aqui no Brasil. Nós aqui no Brasil não estamos ensinando direito às pessoas a guardarem tudo que Jesus ordenou. É por isso que nós estamos vivendo escândalo sobre escândalo, problema sobre problema, porque as pessoas não guardam tudo que Jesus ordenou. Muitas vezes a gente tem de virar para irmãos e dizer: escuta, você está fazendo isso? Jesus não ordenou para fazer isso, pelo contrário, ele disse para não fazer. Ah, não, mas vou avisar só mais uma vez. Jesus disse para não fazer isso. É a sua escolha, se submeter à autoridade de Jesus ou enfrentar a autoridade de Jesus. Depois não reclama. Depois não diz que não foi avisado. Então os missionários sabem que dá para ir para todos os lugares, sim, senhor, porque Jesus Cristo é a única autoridade no universo. E aí é interessante que Jesus pegou 11 homens, entre eles alguns que duvidavam, e ele disse: ide. Jesus tem muita confiança na autoridade dele, que ele recebeu do Pai. Ele tem muita confiança no que ele pode fazer na vida das pessoas. Porque se eu tivesse no lugar de Jesus, eu ficava desanimado ali. Não é possível. Andei com esse povo 3 anos e agora eles ainda duvidam de mim. Mas é impressionante que Jesus sabe o que pode fazer na vida de alguém. O Espírito Santo também se desanimaria, porque afinal de contas, quando Jesus subiu e disse para o pessoal aguardar o Espírito Santo, tinha 500 pessoas. Quando o Espírito Santo chegou, 380 já tinham ido embora. Talvez se eu fosse o Espírito Santo também ia dizer: não vai dar. Não vai dar. Com 120 tinha 500, cadê os outros 380? Os outros 380 duvidaram. Essa tem sido a história da igreja. A diferença entre os que creram e os que duvidaram. Essa tem sido a história da igreja, desde o seu nascedouro. Veja, eu não estou falando dos ímpios. Eu não estou falando dos ímpios, eu estou falando de nós, entre os que creram e os que duvidaram. E essa diferença aparece na obra missionária. Os que creram fazem missão, os que duvidaram fazem tudo para atrapalhar a missão. Você já sabe para quem que eles estão prestando serviço. Não é para Jesus. Estão prestando serviço para o bandido maior, que é Satanás, que se rebelou contra o Eterno e que foi condenado às trevas eternas. Eles vão para lá também, se não se arrependerem rapidamente. Porque essa é a diferença entre os que creram e os que duvidaram. Os que creram fazem missão. Sabem qual é a verdadeira glória. Sabe o que é que nós temos de fazer. Sabe por que nós temos de ir. Sabe onde é que a gente tem de aplicar o dinheiro que Deus deixa a gente administrar. Eles sabem onde a gente tem de pôr aquilo que Deus derrama graciosamente nas nossas mãos. Em expandir o reino. Em enviar missionários. Porque nós temos de aproveitar agora, que agora é a época da graça, e milhões de seres humanos podem ser salvos. Bilhões de seres humanos podem ser salvos. Agora é a hora de ir. Agora é a hora de pregar, ainda mais quando o dia final se aproxima. Agora é o momento. Talvez o último momento, quem sabe? Nós temos de ir, nós temos de enviar, nós temos de sustentar, porque eles nos receberão nos portais eternos. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar. Agora, sabe qual é a importância de fazer as pessoas aprenderem a guardar tudo o que Jesus ensinou? É que isso muda nações. Isso muda nações. Quando Jesus chamou esses 11 moços aqui,
havia ele e mais 11 pessoas que sabiam da vitória de Cristo. De fato sabiam. E desses, alguns ainda duvidaram. Mas alguns ali realmente sabiam que ele venceu. Os outros que duvidaram hoje vieram a crer mais tarde. Agora, sabe o que acontecia com o restante da humanidade? Jazia em trevas absolutas. Sabe o que estava acontecendo nas outras nações? Toda sorte de injustiça, toda sorte de crime, toda sorte de violência, toda sorte de abuso, toda sorte de desespero. Sabe por quê? Porque o diabo odeia a raça humana. Odeia a raça humana. E sabe por que o diabo odeia a raça humana? Porque Deus ama a raça humana. Porque Deus ama a raça humana. E onde o diabo pôde influenciar, ele transformou a vida humana num inferno. Nações inteiras marcadas pela violência, nações inteiras marcadas pelo crime, nações inteiras marcadas pelo abuso, crianças sendo tratadas como animais, abusadas, mulheres sendo tratadas como objeto, abusadas. O diabo semeou em todas as nações os frutos, as sementes, as marcas do inferno. Mas Jesus Cristo disse: vocês vão para todas as nações e vocês vão ensinar as pessoas a cumprirem o que eu disse. E à medida que essas pessoas começaram a cumprir o que Jesus Cristo disse, as nações foram mudando, porque a luz de Cristo começou a brilhar. Se hoje no mundo há noção de direito, é por causa de Jesus Cristo. Se hoje no mundo há alguma noção de respeito às crianças, é por causa de Jesus Cristo. Se hoje no mundo há noção de emancipação das mulheres, é por causa de Jesus Cristo. Se hoje no mundo há alguma noção de justiça, é por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: vocês vão pregar, eles vão se converter, ensine-os a guardar o que eu tenho ordenado para vocês, e as nações deles vão mudar. Nações inteiras mudaram, irmãos. Nações inteiras mudaram. Porque os missionários saíram, porque 11 homens saíram, ainda que o coração de alguns ainda não estivesse plenamente convertido, e foi convertendo-se no caminho. Porque Jesus Cristo sabe o que pode fazer com os seres humanos, não por causa dos seres humanos, mas por causa da sua autoridade. Como Ele pode quebrar todos os sofismas, como Ele pode quebrar toda a dureza e toda a angústia do coração humano e jogar luz onde só havia trevas. Por isso, essa é a única maneira de enfrentar o que os dominadores deste mundo tenebroso estão fazendo. Esses dominadores deste mundo tenebroso, esses anjos caídos, marcados pela treva, pela angústia das trevas, pela desfiguração das trevas, são seres desfigurados, que não têm mais identidade, só sabem consumir e prover e fazer mal, e o mal e a maldade. A única maneira de enfrentá-los é ensinar Jesus Cristo, é levar Jesus Cristo, é pregar Jesus Cristo, é ensinar as pessoas o que Jesus Cristo nos ordenou, porque à medida que nós vamos fazendo o amor que Jesus Cristo disse que era para a gente amar, à medida que a gente vai olhando o outro como a gente gostaria de ser olhado, como quando estivesse num lugar dele, como Jesus Cristo nos ensinou, à medida que a gente vai abrindo mão para fazer amigos, à medida que a gente vai abrindo do nosso coração, das nossas posses para abençoar, à medida que a gente vai se transformando em arautos da paz, arautos do amor, arautos da vida,
vida, arautos da justiça, arautos do direito, nós vamos mudando a história das nações. Foi assim em todo o Ocidente. Por que você acha que é no Ocidente que mais se conhece a noção de direito e de justiça? Por causa de Cristo. Por que você acha que foi o Ocidente que criou o que o mundo conhece como a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou a história das nações. Jesus Cristo mudou a história das nações, preparando as nações para o juízo. Porque vai haver um juízo para as nações. Vai haver um juízo para as nações. Uma vez eu tive a responsabilidade de discursar num encontro com o presidente da República. Eu disse: senhor presidente, o senhor começou bem porque o senhor começou chamando todo mundo a combater a fome. Mas eu quero citar para o senhor aqui uma série de versículos na palavra de Deus para o senhor continuar bem. Porque vai haver juízo, presidente. Vai haver juízo sobre as nações. Então, só tem uma saída para que as nações não sucumbam diante da maldade. A mensagem de Jesus. Você pensa que quando você envia missionários, você está enviando missionários para salvar pessoas, indivíduos apenas? Só isso já bastaria, porque um indivíduo vale mais que a vida, que o mundo todo. Mas é mais do que isso que Jesus Cristo está fazendo. Jesus Cristo está mudando a história das nações. Jesus Cristo está anulando a ação de Satanás, que quer transformar isso aqui num inferno, porque ele nos odeia. Mas o amor de Jesus Cristo é por nós, e por causa desse amor Jesus Cristo subiu à cruz, e por isso ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E a ordem dele para mim e para você é: ide, ide. Se você não pode ir, você tem de enviar alguém. Se você não estiver cooperando com missão, você está em pecado. Isso não é uma opção que foi dada para você. Se você não está envolvido em nenhum trabalho missionário, não está pelo menos orando pelos missionários, não está investindo em missão, você está em pecado. Você não está colaborando com Jesus Cristo. Eu tenho uma filha que está se preparando para ir para o campo missionário. Provavelmente vai para a África. E eu chamei as minhas duas filhas e disse: aqui na nossa casa, todos nós nos envolvemos em missão. A sua irmã vai ser missionária. E você vai ser o quê? Vai fazer o quê? Ela disse: pai, eu vou sustentar a minha irmã no campo missionário. Tudo que eu souber eu vou usar para sustentá-la e a quem Deus mandar no campo missionário. Eu disse: bom, então estamos conversados. Nós somos, lá em casa, somos só nós três. Então nós estamos conversados. Aqui nessa casa, todos nós estamos envolvidos com missão. Todos nós estamos envolvidos em missão. Nenhum de nós vai fazer qualquer coisa que não seja para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Porque no dia em que Ele voltar, nós temos, nossa família tem de ter algo para entregar para Ele. Para dizer para Ele: Senhor, nós estávamos com a mão no arado. Nós estávamos levando a Tua palavra de um jeito ou de outro, anunciando ao mundo que ninguém mais precisa ser escravo de Satanás, que ninguém mais precisa ser escravo do inferno, que ninguém mais precisa ir para o inferno, porque Jesus Cristo venceu, e Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E nós estávamos levando a Tua mensagem e curando as nações, porque o Evangelho é tão extraordinário
que mesmo aqueles que não se convertem são influenciados pela bênção do Evangelho. E nações inteiras mudam, porque o Evangelho chegou. E aí acontece o que Mateus 5,16 diz, que as pessoas dão glórias a Deus por causa das boas obras dos filhos de Deus. Eu fiquei impressionado quando vi que vocês escolheram Mateus 28 para pregar como tema do congresso. Eu fiquei pensando, puxa, será que eles já deram esse salto de perceber que o que está aqui é um processo pedagógico de transformação, não só do indivíduo, mas de toda uma sociedade, que é assim que nós enfrentamos os dominadores deste mundo tenebroso, levando ao mundo a consciência de uma outra forma de viver, uma outra forma de ser gente e uma outra forma de se relacionar como sociedade? Isso seria extraordinário. Extraordinário. Porque essa é a dimensão mais profunda do Evangelho. Como o Evangelho irradia luz sobre as nações e sobre as consciências. E mesmo os que por algum motivo não vierem a se converter, são tocados por essa luz. São tocados por essa luz. Em algum momento da sua história, elas têm algum tipo de paz e algum tipo de visão de que a vida podia ser diferente, de que pode ser gente de forma diferente, de que é possível construir sociedades diferentes. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, se nós entendêssemos a grandiosidade do Evangelho de Jesus, nós não ficaríamos perdidos em besteiras. Nós não ficaríamos brigando por bobagem, porque nós temos gente para libertar, demônios para derrubar, nações para curar. Nós temos muita coisa para fazer, irmãos. Nós temos muita coisa para fazer, irmãs. Nós não podemos perder tempo com bobagem. Nós temos o que fazer na face da terra. Nós sabemos quem somos, sabemos a autoridade de Jesus e sabemos o que Jesus pode fazer por causa da autoridade que tem. Que essa igreja seja realmente sacudida por essa verdade, sacudida por essa verdade, que nós podemos influenciar nações, ensinando os que se convertem a guardar tudo aquilo que Deus ordenou em Cristo Jesus. E que isso não só vai mudar a vida deles, vai mudar a sociedade deles, vai libertar crianças e mulheres, vai libertar homens, vai libertar gente que estava na escravidão, vai mudar a forma de se fazer leis, vai mudar a forma de se pensar a humanidade, porque a luz de Jesus Cristo e a autoridade de Jesus Cristo vai fazer isso. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós estamos chegando ao final de mais uma reunião. E que Deus continue com liberdade para ministrar em todas as reuniões dessa conferência. Eu quero convidar a todos os irmãos para amanhã às 19h30, vocês estarem todos juntos com mais irmãos que vocês convidarão. Pediria aos irmãos que tivessem 1 minuto de paciência, que nós estaremos encerrando essa noite. Em breve. Preletores,
estão chegando. E infelizmente, alguns irão nos deixando ao longo dessa semana. E hoje eu quero pedir aos irmãos que, juntamente com o pastor Isaac, orem pela despedida do Dr. Shed, que estará nos deixando nessa noite. Eu quero convidá-lo para vir aqui. E gostaria de fazer um pedido antes do senhor se despedir da igreja. Que fale um pouquinho para os irmãos sobre a importância das literaturas. O senhor estará despedindo e o pastor Isaac, junto com toda a igreja, orando pela sua viagem. Obrigado. Aquela mesa lá atrás, na saída, na esquerda, tem alguns livros que podem mudar a sua vida. Tudo que nós ouvimos e que penetra nossa mente e coração pode nos mudar para o melhor. Eu acredito que não tem nenhum livro lá que vai fazer mal para você. Não acredito. Agora tem muitos que podem fazer muito bem para os amados irmãos. A grande vantagem de ter um livro, por exemplo, como esse, que tem um capítulo sobre missões extraordinário, busca de Deus e tanta outra coisa para a gente meditar e pensar. E como foi um livro que mudou a minha vida também, não tinha pensado realmente na tese principal desse livro, que tudo que fazemos tem que fazer por causa da alegria, motivada pela alegria. Portanto, se os irmãos puderem adquirir e ler, podem eternamente agradecer esse privilégio. Eu quero agradecer também o convite. Realmente tem sido uma bênção muito grande para mim estar e conhecer esses irmãos que temos conhecido durante estes dias. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do pastor Russell Shed, esses 2 dias que esteve com a gente. Vamos orar por aqueles que também estão chegando, né, para que eles possam chegar em paz. Nós vamos orar também em favor do nosso pastor Edinho. Ele está bem, mas ele encontra alguma dificuldade. Ontem mesmo, quando fica muito tempo sentado, ele disse que sente muitas dores, principalmente na perna, né? Hoje de manhã eu estava conversando com ele e falou: Isaac, eu não vou ter condição de estar aí à noite não, porque quando eu fico um tempo maior sentado, eu sinto muitas dores, principalmente na perna. Vamos orar para Deus ajudar ele e dar saúde ao nosso pastor. Amém, irmãos? Passe lá no estande, adquira um livro que com certeza vai ajudar muito a sua vida. Pai querido, Pai santo, a nossa gratidão, nosso reconhecimento ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, Pai. Desde a primeira palavra até a última que ouvimos agora, elas foram edificantes, elas trouxeram, meu Deus, edificação ao nosso coração. E o desejo nosso, Pai, que o resultado seja realmente uma conscientização missionária, não apenas por um grupo, mas pela Tua igreja, por todos aqueles, Pai, que são membros do corpo do Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja desenvolvendo esse sentimento no coração de cada um dos Teus servos. Queremos te agradecer pela vida do pastor Russell Shed. Ele estará retornando, Senhor, à sua cidade. Queremos que o Senhor leve ele em paz, que o Senhor dê a ele uma semana maravilhosa, assim, Pai, como também aqueles que estarão chegando, vindo, meu Deus, sê com eles. Amanhã, Pai, teremos a continuidade deste trabalho, que os preletores, que os nossos irmãos que estarão dando aqui a sua participação, possam, Senhor, sobremaneira ser ungidos, e que nossas vidas sejam edificadas pela Tua palavra. Dá-nos uma noite, Pai, de bênção, dá-nos uma noite de descanso. E eu quero encerrar, Pai, pedindo para que o Senhor abençoe todos os trabalhadores que estão trabalhando, Pai, na captadora de água para esta cidade.
O Senhor sabe que desde domingo nós estamos sem água, Pai. E a cidade está sofrendo, o povo está sofrendo, Pai. Tu és o dono da bênção. Então que todos os profissionais que estão envolvidos, meu Deus, nesse trabalho, possa, Senhor, ter êxito. Já por 2 vezes eles fizeram o trabalho e todo o trabalho foi perdido. Deus, precisamos de água. Então dá-nos aquilo que precisamos no poder do nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração feita no nome de Jesus. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todos digam: Deus dê uma ótima noite aos irmãos. Antes da orquestra louvar ao Senhor no encerramento, eu queria lembrar que sexta-feira, às 9 horas da manhã, a pedido do pastor Edinho, pastor presidente, tem reunião especificamente com pastores, às 9 horas da manhã de sexta-feira.